Fala aí pessoal, hoje eu queria compartilhar aí com vocês, uma opinião minha sobre alguns assuntos aí que são recorrentes na internet. Um deles é como a inteligência artificial afeta aí na bolha de programação, e eu queria também falar sobre como estudar programação e como eu estudo programação. O que eu vou falar aqui não é um fato, não é uma regra que vocês têm que seguir na vida de vocês, e sim eu vou compartilhar minha metodologia de estudo, que eu considero que tive uma boa curva de evolução durante esse tempo que eu estou programando, e para mim a melhor forma de estudar programação. Primeiro, falar sobre a inteligência artificial aí. As pessoas estão, em sua maioria, estão com muito medo aí de entrar na bolha de programação mesmo por conta da inteligência artificial, alegando que ela vai roubar o emprego dos programadores aí. Vou parar de falar aí. É, Primeiro, o emprego dos programadores vai ser um dos últimos relacionado a empregos com tecnologia. Programador e editor de vídeo vão ser os últimos a perderem emprego mesmo para programação. A IA ela vai ser utilizada muito mais como uma ferramenta para programadores do que para substituir os programadores em si. Os designers, por exemplo, eles vão ser os primeiros a serem substituídos. Se você reparar aí, o Gemini já está fazendo vídeos quase perfeitos que não dá para você diferenciar o que é IA do que é real. E isso para fazer design também. Se você quer fazer um logo para sua marca, cara, você pagar lá um Google Gemini, lá um mês do Pro dele, você consegue fazer um logo perfeita que pouquíssimas pessoas vão conseguir reparar que é IA. Só quem é designer profissional vai conseguir reparar a diferença. Então, programador vai ser uma das últimas bolhas a serem, uma das últimas profissões a serem substituídas completamente pela IA. A IA ela é muito boa em escrever código, mas para programar em si a IA é muito ruim. Para estruturar, organizar os códigos, essas coisas, ela é muito ruim mesmo. Pelo menos por enquanto. Eu acredito que vai melhorar. O chat GPT-5 acabou de ser lançado e as pessoas estão falando aí que está programando muito bem e tal. Mas programar muito bem eu acho muito difícil que ela esteja fazendo isso. Eu acho muito fácil que ela esteja escrevendo código muito bem. E programação vai muito além de escrever código. Programação tem vários segmentos, né? Cibersegurança, programação de jogos, Web3, essas coisas, mas a programação, principalmente a web, ela é focada em solução de problemas digitais. Não solução de problemas digitais, mas em desenvolver soluções digitais para problemas. A maioria das grandes invenções digitais aí, desde as redes sociais até o Bitcoin, elas são para resolver problemas, são soluções digitais. Eu acho que tirando aí a programação de jogos, todas as programações são para resolver problemas digitais. A programação de jogos eu acho que ela é muito mais voltada ao entretenimento. Eu comecei a ler no meu nono ano, eu não lembro, eu tenho uns 12, 13 anos, com a programação de jogos em si. A programação de jogos ela é a que menos envolve código, eu acho. Tem algumas game engines por aí que você não precisa escrever códigos. E foi assim que eu fiquei por um bom tempo. Até eu começar a programar em C Sharp, na Unity, ali no meu primeiro e segundo ano do ensino médio. Mas eu programei bem pouco mesmo, eu aprendi o básico do básico, eu não cheguei nem a estudar orientação de objetos, que era a escola de ensino integral, então era pouquíssimas aulas de desenvolvimento de jogos. No mês eu estudei numa escola estadual, que tinha um curso técnico de desenvolvimento de jogos. Lá eu aprendi pouquíssima coisa sobre programação, eu aprendi até algumas coisas sobre você estruturar ali, como é que você faz a estrutura de um jogo, e um pouco sobre game design, essas coisas, escrever história, fazer roteiro, mas programação mesmo ali eu não aprendi quase nada. Eu comecei a estudar programação mesmo, escrever código e programar no começo desse ano, faz uns 8 meses aí que eu comecei, fiz um curso no Senai e tal, e me tornei desenvolvedor full stack aí. Outra coisa, isso que a gente está passando agora com a inteligência artificial é uma revolução industrial. É, não uma revolução industrial, mas é uma revolução considerar como se fosse uma revolução industrial, como tiveram aí a primeira e a segunda revolução industrial, primeiro com as máquinas ali, substituindo a mão de obra mecânica ali, aquelas pessoas que trabalhavam só para martelar ali algumas peças, as máquinas substituíram isso, e depois com o advento da internet ainda substituiu várias outras profissões. A IA também vai substituir várias profissões, eu acredito que o programador não vai ser uma delas.
Mas uma coisa que a IA vai fazer é dificultar bastante a área de programação, porque o nível vai aumentar bastante. Um cara que é um sênior hoje, daqui a 5 anos, ele vai ser um júnior. E o cara que era um sênior há 5 anos atrás é um júnior de hoje. Se ele não tiver desenvolvido, né? Eu tô falando, se tiver mantido a mesmo conhecimento, a mesma bagagem de conhecimento de um sênior há 5 10 anos atrás, é o que um júnior sabe hoje. Por quê? Muitas coisas vão sendo automatizadas, facilitadas e as habilidades vão ficando mais. O nível vai ficando mais alto, principalmente com a IA aí. É, cara, Mark Zuckerberg fez uma rede social 20 anos atrás e ficou bilionário. Hoje em dia, qualquer um consegue fazer, qualquer um que tem um conhecimento médio ali em programação, um programador pleno, consegue fazer uma rede social do zero com as tecnologias que tem. Então, não dá mais pra você ficar bilionário com o que você ficaria bilionário há 20 anos atrás. É isso que eu tô querendo dizer. Então, outro ponto também. É, quando inventaram um papel, né? As pessoas que eram profissionais em escrever em pedra e ficar martelando ali e fazer os desenhos na pedra, todas elas perderam as profissões. E quando inventaram o computador, né, as pessoas que eram especializadas em escrever naquela maquinazinha lá, datilógrafo, se eu não me engano, também perderam as profissões. Mas os escritores, eles nunca perderam as profissões, porque eles sempre focaram na essência da profissão, que seria escrever, né, que seria escritor. A essência da programação é desenvolver soluções digitais. Então, se você foca em desenvolver soluções digitais, você nunca vai perder o seu emprego. A IA, esses frameworks que estão vindo aí, vão ser sempre ferramentas. E daqui a alguns anos, talvez não seja mais preciso escrever código. Assim como a linguagem de programação ela veio para você não ter mais que escrever aqueles códigos binários gigantes, você juntar ali todos aqueles códigos binários em strings, né? O 01, 01, 01. Pode ser que daqui a alguns anos essa linguagem que a gente tem hoje, o Python, C, C++, vai ser abstraído para uma coisa muito mais simples e que qualquer pessoa pode fazer. Mas isso daqui a bastante tempo. E aí quem vai sobrar mesmo são as pessoas que são boas em desenvolver soluções digitais. Então é isso, focar em desenvolver soluções digitais e usar IA, linguagem de programação, framework, tudo isso como ferramentas para esse fim, que é desenvolver soluções digitais. Outra coisa que eu queria falar também. Bom, acho que minhas opiniões sobre inteligência artificial são essas e falar um pouco sobre minha metodologia de estudo. O primeiro projeto que eu fiz foi esse aqui. Não tem quase nada meu nesse projeto, ele foi 90% feito por IA, quase tudo isso aqui, por isso que ele tá tão bonitinho para ser o primeiro projeto. A, a única parte que tem minha mão aqui é esses como funciona e Academia Cripto aqui, que é algo bem simples. É só ali só alguns links simples e um JSX bem simples também. Projetozinho simplérrimo em Next.js, mas a questão aqui, quando eu fiz esse projeto, antes de fazer ele e depois de fazer ele, eu dei um salto muito grande de conhecimento. Meu segundo projeto foi esse aqui, que eu até fiz um vídeo para mostrar ele. No meu segundo foi esse aqui. Esses dois aqui eu lancei quase ao mesmo tempo, mas esse aqui já é um projeto full stack de upload e download aberto de PDF, qualquer um pode ir lá fazer download e upload. Tem seção de feedback, seção de login, você pode se cadastrar, depois você pode fazer o Sing Up lá, MongoDB. E quando eu fiz esse projeto, eu tinha o mesmo conhecimento de quando eu tinha feito esse projeto aqui, que era só HTMLzinho simples e fazer link para outras rotas do projeto. E eu dei um salto gigantesco de conhecimento. São dois programadores totalmente diferentes. Eu, antes de ter feito esse projeto, e eu depois que terminei. Então, e agora eu estou fazendo uma rede social também. E já dei um salto gigante de conhecimento de antes de eu ter começado a fazer essa rede social e esse processo que eu estou agora no meio de fazê-lo. Qual é a metodologia de estudo? É você focar no maior desafio que você vê. Porque, como eu já falei, programação são soluções digitais. E para você ir atrás de uma solução, você precisa ter esse problema. Não adianta você ir atrás de soluções de problemas que você não tem, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ela está sempre ali estudando soluções para possíveis problemas de empresas e tal, mas são problemas que elas não têm, problemas que elas não vivenciam. Quando você para fazer o seu próprio site, o seu próprio projeto,
e é recomendado que esse projeto seja o maior desafio que você tem em mente, no caso um CRUD, uma rede social, algo assim, algo que esteja muito à frente do seu conhecimento, você vai se deparar com inúmeros problemas. E são esses problemas que vai ser a faísca para você ir atrás das soluções. E aí você vai ter um problema, você vai atrás da solução, e aí você vai implementar essa solução no seu problema, e aí você vai ter o conhecimento perfeito, que é o problema, a solução e como resolver. E é isso que um programador tem que saber a solução para o problema, identificar o problema, saber uma solução para esse problema e saber como resolver isso aí. Cara, é a perfeição se você saber isso. E quanto maior o projeto, mais problemas você vai ter, mais soluções você vai precisar achar e mais inteligente você vai ficar e maior vai ser o seu salto de conhecimento. Então, o conselho é esse: foque sempre no maior desafio que você achar no site que parece ser mais impossível de você fazer, um aplicativo, uma rede social, algo assim. Foque em fazer isso, vai lá e faça. Esse projeto aí, a Open Library, quando eu fiz ele a primeira vez, eu fiz totalmente desorganizado, não sabia o que estava fazendo. Eu tive que abandonar o projeto e recomeçar ele do zero, com MongoDB e outras tecnologias que eram as soluções para os meus problemas. Então, também aprendi como evitar certos problemas. É, Às vezes você também precisa estudar a teoria. E quando você precisar estudar a teoria, o que eu recomendo fazer é você vir na internet e baixar alguns PDFs de estudos científicos, TCC, que são basicamente documentações de projetos. Isso aqui, ó. Isso aqui são 100 páginas do cara explicando desenvolvimento de um software web para gerenciamento de requisitos de software. Para um leigo que vai ler isso aqui, não vai nem saber o que diabo é isso, o que significa esse título aí. Mas eu garanto que quando você terminar essas 100 páginas, você vai saber muito mais. E na bolha de programação se propagam aí muitos livros que são bem amplos de programação, programador pragmático, código limpo. Eu acredito que esses livros devem ser bons, cheguei a ler um pouco do pragmático e tal, mas esses são livros meio que aqueles livros meio que do Pablo Marçal ali, de Jordan Peterson, são livros motivacionais ali, 12 regras para a vida, esse eu não li, mas é, a maioria desses livros são alguns livrozinhos motivacionais mesmo, Primo Rico, Pablo Marçal, essas coisas, e esses livros eles se parecem bastante. Programador pragmático tem alguns conselhos mais de vida profissional mesmo, mas acredito que esse código limpo deva ser bem isso. Não posso julgar o livro pela capa, né, mas quando muitas pessoas falam sobre um livro, geralmente é algum desses livros que não valem muita coisa, não tem muito conhecimento. A maioria dos livros e a maioria das coisas boas mesmo, elas estão dentro do underground aí. São coisas que não estão pro conhecimento da maioria. A maioria sempre está consumindo alguma coisa muito ruim. Você pode perceber aí pelas músicas, pelos filmes e tal. Tudo que a maioria consome geralmente é de uma qualidade bem ruim mesmo. Desde de música até o conteúdo teórico, científico que o pessoal consome. Então, se você for estudar teoria, estuda esses livros, esses estudos científicos aqui, que eles são documentações de projetos. E estude também documentações, por exemplo, documentação do Java, documentação das ferramentas que você usa. Meio que o livro de manual de como usar essas ferramentas aí, desde o MongoDB, Nest.js, linguagens de programação, framework. Eu recomendo você ler isso também. Mas esses livros de teóricos assim, eles não são livros para você ler meio que da página 1 até a página 100. Você meio que vai lá no sumário e você procura ali quais são os conhecimentos que você mais precisa e aí você vai e lê esses conhecimentos. Não recomendo nem um pouco ficar assistindo vídeo aula, não gosto. Se você consegue aprender bem com isso, vai lá e assiste vídeo aula, mas eu acho a pior forma de aprender. É um conhecimento muito passivo. E se você quer e as melhores formas de aprender mesmo, as formas de conhecimentos mais nativos que tem é você ir lá e fazer esse projeto, fazer um projeto grande, algo desafiador para você e para sua carreira. E você lê também, ler é muito bom, tanto para aprender quanto para desenvolver o cérebro e tal, o pensamento crítico. E estudar programação para mim é isso, é você desenvolver e se desafiar cada vez mais e procurar desenvolver soluções digitais para problemas e como
evitar esses problemas e como resolver problemas também. Então o que eu tinha pra falar é isso. Esse vídeo ficou bem longo, né, uns 15 minutos. Então o que eu tenho pra falar é isso aí. Se vocês puderem aí, deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam. E é isso aí, pessoal. Valeu.